E aí pessoal, beleza? Meu nome é Nicolas, sejam bem-vindos aí ao canal. Nesse vídeo aí, eu vou fazer a atualização pela Homebrew CNX Pack. Visto que essa atualização já está boa para se fazer, já faz alguns dias já, tá? Então, nós vamos estar fazendo aqui nesse cartãozinho aqui que está desatualizado. Eu só tenho um vídeo aí falando sobre atualização. Se você não assistiu ainda esse vídeo, recomendo que assista, porque tem várias informações importantes lá que eu falo sobre atualização. Então assiste lá primeiro, caso você não assistiu, depois você pode voltar aqui e continuar com esse vídeo no processo de atualização, beleza? Então bora lá para o vídeo. Aqui eu estou no Ricat para mostrar a versão que está esse cartão, a 6.0.6, certo? Eu vou entrar aqui no Atmosphere. Esse pacote aqui é outro, tá? Ó, deu pau aqui. Por que deu pau, pessoal? Porque eu estou com a minha base oficial já atualizada na versão 17. E esse cartão aqui, ele está desatualizado, ele está com a atmosfera antigo e coisa e tal. Então ele dá essa mensagem aí, ó, Failed, não sei se dá para ler, Failed, deixa eu tentar ler direto aqui, ó, Failed to match one boot confuser, tal, if you continue, sleep down, work. Tem gente que às vezes pergunta aí quando dá essa mensagem aqui, que ele faz? Eu vou pressionar Power. No caso aqui nós estamos enfrentando casos de pessoas que atualizaram a base oficial, caso ocorreu aí com você, né? Vou apertar, dá dois cliques rapidão, entrou no sistema, ó, tá vendo? Então se a casa tá apagando, não, não deixa ele apagar não, apareceu a tela, aperta o A rapidinho, entra no menu aqui para ele não apagar. Eu vou apertar o Power para ele apagar a tela e vou apertar novamente para ver se ele sobe. Ó, ele fica com esse defeito aqui, ó. Olha o problema que ocorre. Você não pode deixar ele entrar no modo, como é que fala? Modo descanso, certo? Então, vou apertar o Power, segurar. Aí, apagou totalmente. Eu vou apertar o Power novamente. Então, esses problemas aqui, provavelmente a maioria das pessoas já resolveram, porque já saiu aí, né, o pacote. Mas, saiu o pacote, mas eu não tenho ainda, como é que fala? Eu não tenho um computador para fazer manualmente essa atualização. Eu só tenho o sistema. Vamos ver se a gente consegue aqui, apesar que eu estou com um pacote russo. Eu não lembro se eu coloquei a Homebrew CNX Pack aqui. Então, eu não posso apagar a tela, tá? Não posso deixar que a tela se apague também, porque eu sei que ele vai ficar travado. Ele não vai subir a tela para mim novamente. Então, eu vou aqui, vamos ver aqui na Homebrew. Eu vou entrar no álbum, apertando E aqui. Vai, baixar não. Fecha, aperto R. Vamos tentar iniciar o software. Se ele aparecer que tem uma atualização, tudo bem, não tem problema nenhum. Clica aqui, ó, iniciar software. Mantém o R pressionado, que ele vai entrar no álbum. Beleza? Esse pacote russo aí, vamos supor que você tem algum qualquer outro pacote que não tenha o CNX Pack, tá? Como que você faz para colocar o CNX Pack? Você pode pôr manualmente, mas vou tentar fazer de um jeito que a pessoa não tenha um computador aqui, tá? Aqui você tem o Kefir Update, e se você for fazer aqui vai dar certo também, que é a atualização do pessoal do russo, né? É a mesma coisa que você utilizar o CNX Pack. Temos aqui o HB App Store. Eu não sei se o pessoal chegou a colocar o CNX Pack aqui. Vamos ver? Seria muito interessante se tivesse essa opção aqui, né? Vamos supor que se você não tem um PC, não tem um notebook, para você, vamos supor, fazer o processo
Vamos ver, será que encontra aqui em Tools? Tem Amiibo, gerador de Amiibos. Vamos descer. Tem várias coisinhas aí. Caso, pessoal, estou tentando pelo CNX Pack, tá? Mas todo pacote tem o seu atualizador aí. É que o CNX Pack é o que o pessoal usa aí e a gente recomenda estar utilizando. Ó, eu não estou achando. Vou dar essa ideia para os caras lá. Falar com o Costela, ver se ele se é, sei de onde vem essas Homebrew App Store. Seria muito interessante ter aqui todos os aplicativos. Ver se a gente consegue pesquisar, ajustar software credits do script, que é sair. Sys vai ser a opção de cima aqui só. Vamos procurar por CNX. Ó, não tem. Então, vou entrar em contato com o Costela lá, vou ver se dá essa ideia. Já pensou se nós tivéssemos aqui a Homebrew, pudemos, puder, pudermos, né, instalar ele através disso daqui, porque essa Homebrew aqui, esse HB aqui, como é que chama? Homebrew App Store, ele tá em todo o pacote, tudo quanto é canto ele tá, tem ele, tá vendo? Tudo que tem ele aqui. Então, você consegue colocar a Homebrew, né, aqui e fazer o update pelo aplicativo que você quer, né? Vamos supor que eu não quero usar o Kefir. Tem, é que o Kefir, ele tirou o, o outro update que vem ao Ion, sabe? Aquele padrão que vem em todos os pacotes. No caso, esse é um pacote que não vem o All Ion. Não sei se é assim que fala. Só vem só o básico do básico. Então, infelizmente, não vamos conseguir resolver esse problema aqui, sem ser manualmente, tá? Então, bora lá resolver ele manualmente. Vou pegar aqui o cabo do computador, está conectado ao computador. Eu vou acessar via DBI, tá? Você pode fazer via DBI, não tem problema. Clica aqui e vou aqui em Room MTP Responder e plugar o cabo. Agora nós vamos para o computador. Aqui no PC, pessoal, caso você não saiba por onde baixar, mas eu vou deixar o link na descrição aí. Você pode escrever aqui, ó, download CNX update. Seria CNX pack, né? Aqui o update puxou no. ah, Temos o site do Costela, talvez você consiga. Ó, aqui tem a opção. Às vezes está habilitado, às vezes não. Você consegue o pacote GNX manualmente, caso precise, a firmware e o CNX Update, que é a Homebrew que nós estamos querendo, certo? Então, aqui ele já traz a versão 3.1.1, dizendo que é a última. Para ter certeza, eu venho aqui, ó, tá? Esse aqui é coisa minha, eu clico aqui, dou uma olhada aqui, mas normalmente é isso mesmo. Tem todas as releases aqui, caso você queira dar uma olhada, tá? E esse realmente é o último, certo? Então você vai baixar, eu gosto de pegar aqui, ó, .zip, tá? 4.36 MB, você baixa, clica nele, ele está baixando, baixou aqui na minha pasta de download, fazer assim, vou mostrar mais opções, extrair arquivo para CNX Pack Update. Aí agora extraiu, switch, CNX Update. Então você pode pegar a pasta, vamos supor, aqui extraiu a pasta
Switch, se você clicou aqui em extrair aqui, ele vai extrair essa pasta aqui, ó, Switch, beleza? Caso você clicou aqui com direito e extrair para e o nome do CNX, ele vai extrair com uma pasta com esse nome que você clicou aqui, ó, tá vendo? Então, você entra aqui, certo? E essa pasta chamada Switch. Você joga isso aqui na raiz do cartão, para ficar mais simples, né? Para explicar. Então, eu copio, vamos acessar o cartão aqui, SD Card. Eu vou colocar aqui na raiz. Vai perguntar se eu quero sim, tá? Como esse pacote aqui não tem, não pediu para sobrescrever nem nada. Feito isso, você pode ejetar, Transcend, espação. Eu acho que o DBI não precisa ejetar não, gente. DBI não precisa ejetar. Agora nós vamos voltar para o switch. Aqui no switch, nós estamos via DBI, aperto o B para sair. Vamos aqui em Exit. Vou tirar o cabo. E vamos ver se a Homebrew foi instalada. Temos aí a Homebrew, versão 3.1.1, beleza? Entramos nela. Agora sim, vamos iniciar o processo, né, de atualização, tá? Infelizmente, você não consegue fazer sem ter um computador no notebook. Mas se você tiver um celular aí com cabo OTG, você consegue fazer aí o processo. Então, você baixa do seu celular e via cabo OTG. Aí é mais complexo. Dá para explicar aqui, vou dando OK. Então, via software aí, nós podemos atualizar pelo CNX, né, que tem na versão tracinho 5, né, o update deles. Esse daqui é o pacote CNX. Esse daqui é o pacote GNX, tá? Aí, antigamente, não sei se está atual ou não, mas eu vou dizer assim, antigamente só aparecia o CNX. O GNX não aparecia, você tinha que vir aqui em opções, tá? Caso ainda não esteja aparecendo para você o GNX, né, que são dois pacotes, lembrando, pessoal, não confunda. Pacote CNX Update, o que é isso? É uma Homebrew, tem nada a ver com pacote de desbloqueio, tá? Ah, aqui eu vou voltar só para mostrar para vocês. CNX, ó, CNX 17, taranana. O que é isso aqui? É o pacote de desbloqueio. O que é isso aqui, GNX? É outro pacote de desbloqueio. Não é a mesma coisa, tá? Ah, qual a diferença entre um e outro? Já mostrei em vídeos aí, né, no canal a diferença entre um e o outro. Mostrei, tem vídeos de atualização aí, quem me acompanha vai saber. Então, esteja sempre acompanhando, assistindo os vídeos que você vai ver aí as diferenças e as coisas que você precisa aprender. Caso, voltando aqui, caso não apareça o pacote GNX, você vai vir aqui em opções, editar configurações de internet, deixa eu ver aqui onde está, repor, configurações padrão e reiniciar, configurações, ó, aparência. Temos aqui, ó, mostrar modificações, traduções, mostrar pacotes beta, tá sim. Mostrar outros pacotes de atmosfera. Aqui, ó, é essa opção aqui, ó. Se eu tiver não, ele não vai mostrar o GNX. Ó, eu vou deixar não. Aí ele pede para você reiniciar. Vamos supor que você esteja não. Sai daqui, apertar o mais, entrar novamente. Não sei se já fechou no maisinho, mas vamos ver. Ok. Aí, tá vendo? Aparece só o CNX. O GNX embaixo não aparece. Então, o seu pode estar como não ali. Em configurações, aparência, sim, ok. Vamos sair, aperto mais. Opa, DBI não, volta. Opa,
Vamos acessar o álbum novamente. Então, aqui o CNX Update, certo? Então, ó, agora aparece, ó, vendo? Pacote GNX. Lembrando, pessoal, que eu estou aqui com a base oficial na 17 e a não oficial, ela está na 16. Vou mostrar para vocês isso também, ó. Estou na não oficial, estou acessando o Atmosphere, eu utilizo Emunand, certo? Vamos aqui em console, tá vendo? Eu estou na 16.1.0, ó. Kefir, que é o pacote Kefir, não é do GNX nem CNX, ou qualquer outro, a versão do Kefir, né? E barra E de Emunand. Esse tracinho aqui é o Atmosphere que tá usando do Kefir 1.5.5, quer dizer, estou nessa versão do Atmosphere. Se eu apagar a tela aqui, ele vai travar. Esse problema que ocorreu para quem atualizou a base oficial. Então, nós vamos voltar lá no álbum, né? Nós vamos voltar na parte de atualização. E uma coisa que eu vou explicar aqui, comentaram aí no canal, uma moça tentou não, ela fez a atualização pelo pacote CNX. O que ocorreu? O pacote CNX, lá no Launch, tem dois ícones apenas, né? Onde fica? Quando você liga ele, ele entra no Recate, vai em Launch, tem dois ícones lá, no caso do pacote CNX. Primeiro ícone, entra tanto na Emunand quanto na Sysnand, ele vai ver se você tem Emunand ou não, com incógnito ativo. E depois tem o ícone da base oficial, só, certo? Por que isso? Para as pessoas assim não cometerem erros na hora de selecionar ou não estar entrando aí na Sysnand de forma errada e acabar danificando o seu switch. É mais por questões de segurança, tá? E a situação que ela passou, no caso, ela costuma fazer assim, salvar. Ela tem jogos originais, né? Vamos voltar um pouquinho. Ela tem jogos originais, ela tem o save desses jogos originais na base, né, oficial, é claro. E ela passa, né, ela faz o backup desse save da base original e passa para a base não oficial, que é do Atmosphere, certo? Só que para ela fazer isso, ela precisa ter acesso a Sysnand, né? E para ter acesso a Sysnand, se você entrar no CNX Pack, no caso, se você tiver o CNX Pack, tem dois ícones. No caso, ela tem Emunand, então o primeiro ícone ele é Emunand ou Sysnand, né, com incógnito ativo. Só que aí o sistema que vai escolher para você onde ele vai entrar. Se você tiver Emunand, ele vai entrar na Emunand. No caso, ela tem Emunand, então toda vez que ela clicar ali, vai entrar na Emunand e não na Sysnand. Então, nesse pacote, ela nunca vai conseguir entrar na Sysnand para poder estar fazendo esse tipo de serviço, tá? Que ela precisa de um pacote que tenha a opção de entrar na Sysnand, tá? Então, esse pacote não dá certo no caso dela para ela fazer isso. Então, eu indico você tá instalando aqui o GNX, porque o GNX ele tem 4 ícones. Só que né, por que 4 ícones? Para você que é um pouco mais avançado, na hora que você entrar em Launch, você tem que saber qual a opção correta. Se é a primeira, que é Munand com incógnito ativo, se é a segunda, que é pela Sysnand com incógnito ativo, a terceira é a Sysnand, só que é como se estivesse entrando na base oficial, só que liberada para você fazer modificações, e a bloqueada, né, que é a base original, que seria a Sysnand, só que Sysnand, pessoal, e original, base original é a mesma coisa, tá? Só muda alguns detalhes, que nem quando a gente fala Sysnand, ela é desbloqueada, é a terceira opção. A quarta, que é a última, que é a base oficial, você está entrando na Sysnand também, mas ela está bloqueada, porque
Na verdade, é a NAND, né, que é bloqueada. Ficou meio complicado aí para entender, mas assiste um vídeo aí explicando sobre NAND, SysNAND e emuNAND, vocês vão entender melhor. Então, nós vamos fazer primeiramente aqui pelo pacote CNX. A sequência é essa de atualização, tá, pessoal? Primeiro o pacote, depois a firmware, tá? Por último, a base oficial. Nunca a base oficial primeiro. Então, vamos lá. Você está prestes a baixar, ele dá alguns avisos, recomendo que você leia, tá? Ele, se você quiser ver as alterações que teve, você clica aqui, ele vai falar, né? Um light aí do switch atualizado, Homebrew menu atualizado, logo custom do boot também, syspatch atualizado para a versão, ó, a syspatch foi atualizado. E o payload common também adicionado no pacote, beleza? Problemas nenhum até o momento, tá? Então vamos aqui continuar. Então você gostaria de executar uma instalação limpa? Eu gosto de fazer sempre tudo limpo, tá? Ele dá os avisos aí. Ah, eu vou perder jogo, pessoal, leia. A resposta está aí, tá? Caso qualquer dúvida que você tiver, as respostas está escrito aí na tela. Pause o vídeo ou faça no seu switch. Na hora que você chegar nessa tela, você dá uma lida e você decide para onde você quer ir, tá? Eu gosto de fazer a limpa, principalmente nesse caso aqui, que ele está atualizando da 16 para 17. Não é uma atualização simples. Ele dá o aviso, você tem certeza que quer executar a limpa? Sim. É normal essas mensagens, tá, pessoal? Que ele está fazendo a limpa, então ele está mantendo os arquivos que precisa e apagando aqueles que precisam ser apagados. E aqui está o que eu falei, tá? Está dentro do Wicket, Launch e tem dois ícones, certo? Só tem essa opção aqui. Então, como eu utilizo o Emunand, ele vai ver que eu utilizo o Emunand e vai entrar na Emunand. Eu vou apertar em Close aqui, ó, só para voltar. Vem aqui em MMC. Se aqui tiver habilitado o verdinho, é porque você tem Emunand e a sua Emunand está ok. Vou fechar aqui, tá? Então, vocês viram que atualizou o Recate, beleza? Então, foi atualizado o Recate. Vamos entrar aqui na primeira opção. Esse já é o pacote CNX, vocês viram que já mudou aí o layout, né? E apareceu novamente uma mensagem aí, ó. É a mesma mensagem que estava dando antes, certo? Por quê? Porque aqui eu apenas joguei o pacote, né, pedi para atualizar. Ele atualizou o quê? O Atmosphere e o Recate e alguns outros pacotes. Então vou dar o Power para ele continuar. Não vou deixar ele apagar para não correr risco, tá? Para dar aquele problema. Mudou o desenho CNX Spec. Então, apertou, aperta o A, apareceu a tela, já aperta o A, pessoal, não deixa apagar a tela. Não vou apagar a tela para não correr o risco de continuar aquele problema. Vou mostrar para vocês o que que ele fez até o momento. Descer aqui em console. Ó, vocês viram aí que trocou o pacote, eu estava com Kefir, trocou para o CNX. O Atmosphere foi atualizado. O Recate eu já mostrei para vocês que foram atualizados. O Atmosphere está aqui, ó, 1.6.2/E de Emunand. Só que a minha firmware que ainda está na 16.1.0. Então vamos atualizar aí para 17, certo? Que é a última que está. Não quero correr o risco de estar dando problema, conforme eu falei. Então vou continuar aqui, apertar o R, segurar, iniciar software. Então não vou apagar a tela porque às vezes é a firmware que gera esse problema aí. Vou voltar no CNX, continuar, continuar.
Então, vamos aqui, ó. Então, ele está com a estrelinha no pacote CNX, porque é o que eu estou usando. Se eu for na firmware, ele vê que eu estou usando a 16.1.0, só que temos aí a 17, que é a nova, tá? Só que tá para o Atmosphere 1.6.1 aqui. Mas enfim, às vezes está só errado a versão, mas eu quero instalar essa firmware. Então vamos continuar. Então, pessoal, vocês viram que ele baixou, extraiu o pacote e daí, baixando o firmware, finalizado, você gostaria de iniciar o Daybreak? Para iniciar o firmware baixado, Daybreak, ele explica o que é Daybreak, é uma homebrew responsável por atualizar o seu switch. Ele usa os métodos de atualização oficiais do videogame para atualizar o sistema e é muito seguro. Você pode escolher sim agora para seguir a atualização ou não e depois posteriormente entrar em álbum, né? E acessar o Daybreak aí para poder estar fazendo aí essa opção. A pastinha que é criada aí no seu cartão, ela chama firmware. Você localiza ela e já faz aí. Tem uma mensagem embaixo, ó, no Daybreak, use as opções exFAT mais FAT32 e preserve settings quando perguntado. Quer dizer que até auxilia aqui, ó. A gente faz vídeos, você vê, ter noção, a gente faz vídeos mesmo assim, tem pessoas cometendo erros na hora de executar. A pessoa quer ir por conta e risco. Ou... Aí depois escreve aí, ah, meu deu isso, deu aquilo, eu segui certinho. Você vai ver, não seguiu não. Mas enfim. Então ele pergunta se eu quero já abrir o Daybreak, eu quero, né? Sim. Então ele já abriu o Daybreak, já vai verificar o arquivo, ó, verificou que o arquivo está ok e já vai instalar, tá? Se você sair, entrar no álbum e abrir o Recade, fazer, não clicar em sim agora, se for fazer depois, ele vai fazer aquelas perguntas para você, você vai ter que responder, tá? Então nesse processo, quando você clica em sim, ele já vai automático. Antigamente não, antigamente ele não ia automático, mas agora está indo fazendo direto pela Homebrew. Ele reiniciou, beleza? Então vamos aqui, entrou, beleza? Vocês viram que não deu nenhuma mensagem de erro, certo? Porque agora está, opa, console não volta, porque está tudo ok agora, ó, console, aí está atualizado na versão 17, a Atmosphere está atualizado na 1.6.2/E de Emunandi. Quer dizer que agora está tudo ok. Então ele não dá aquela mensagem de erro. Eu posso aqui ah, apagar a tela, apertei o power, vou apertar o power novamente, tá vendo? Ele subiu o sistema, vou apertar o power, vou apertar a casinha, vamos ver se ele sobe, apertar o A, não subiu, oh, subiu, demorou um pouquinho, mas depois ele subiu, apertar o power, aí. Mas ele não fica mais travado, certo? Você pode colocar no modo sleep, modo descanso, né? Vou apertar o power, ele voltou, beleza? Então, atualizamos aí, está tudo 100% certo. Caso a sua base oficial não esteja atualizada, você pode atualizar a base oficial, tá? Lembrando as recomendações de como entrar na base oficial, porque eu não entro no Launch e clico naquela opção, na opção de entrar na base oficial. Eu vou de outra maneira. Quem me acompanha aí sabe a outra maneira. Se você é novo no canal, dá uma olhada no vídeo aí de atualização manual, porque eu entro na base oficial para poder estar fazendo a atualização. Naquele vídeo lá tem como que eu faço. Bom, atualizamos aí, só que colocamos o pacote CNX, né? Ah, mas e o GNX?
Pessoal, eu faço vídeo aqui mostrando as duas opções. Tem gente que acha que tem que fazer todo esse processo. Não. A partir daqui a aqui, pessoal, terminei, zerou. Acabou, coloca uma coisa na cabeça. Aqui acabou a atualização. Você não precisa fazer mais nada, tá? O que eu continuo fazendo, o que eu gosto de fazer e mostrar para todo mundo, né? Vou iniciar software, entrar no álbum, é fazer a instalação também pelo GNX. O GNX é outro pacote, conforme eu expliquei, não tem nada a ver com o CNX. E não tem nada a ver com o pacote aqui, a Homebrew, tá? Não tem nada a ver com a Homebrew. O CNX Update é Homebrew, certo? E aqui são os pacotes. Então, isso daqui são três coisas diferentes. Onde você está aqui é o Homebrew, certo? Que é o CNX Update. CNX é um pacote que você instala aí no seu switch. O GNX é um outro pacote, tá? Que você instala aí no seu switch. No caso, eu já estou na firmware 17, não tem problema. Se você estiver na 15, 16 também não tem problema. Você pode fazer esse processo aqui que eu vou fazer, tá? Então ele vai baixar o pacote GNX. Terminou? Ele pergunta aí, você gostaria de executar a instalação limpa? Sim. E aqui sim. Pessoal, eu sempre faço a instalação limpa. Eu gosto de fazer a instalação manual e recomendo, se você tem um computador notebook, faça a atualização manual, e a atualização é realmente 100% limpa, vamos dizer assim, tá? E a instalação mais segura. Você fazendo o processo correto, é a instalação mais segura que existe, tá? Pela Homebrew, essa Homebrew está muito boa para fazer isso. Melhorou e muito e vem melhorando. Só que entre uma e outra, é a minha recomendação é fazer manualmente. Continuar. Como ele está fazendo a limpa, vai aparecer alguns avisos aí. Tá apagando algumas pastas, né, e mantendo algumas. Ó, vocês viram que pelo GNX, quando eu faço pelo GNX a limpa, ele me pede a data. No CNX ele não me pediu essa informação, tá? Então acredito eu, é, acredito, tá? Eu não tenho 100% de certeza, mas pelo que eu tô vendo, pela lógica, tá? Eu tô vendo, parece que pelo GNX é mais limpa do que pelo CNX, tá? Aqui ele pede a data, então você vai colocar aí a data, certo? Estamos no dia 5, agora são 15, 15 e vou colocar 15:10, Done, ok. Beleza? Colocamos a data, certo? Vocês podem ver que aqui é um outro pacote, tá? No CNX não aparece isso. Do CNX ele nem para aqui no Requete, ele vai direto no Launch, tá? E no Launch nós temos quatro ícones aqui, tá? Isso aqui é uma das diferenças entre os dois pacotes, tá? Então, para nossa amiga aí, instale o GNX e você entra aqui, ó, na Sysnode, tá? No meu caso, eu não tenho motivo para entrar ali, eu vou continuar usando a minha Emunand. Ó, vocês podem ver que aqui, ó, GNX é outro pacote, entendeu? Não tem nada a ver com CNX. Ah, qual que é o uso? Aí é gosto. Então ele entrou aí no GNX. Você pode vir aqui em configurações, vai em console e ver como é que tá. Então, eu fiz essa atualização pelo GNX, independente da versão. Se eu colocar um cartão aqui antigo na mesma situação que a gente iniciou e escolher a primeira opção, o
que ele vai fazer? É a mesma coisa, ele vai atualizar o Recate, vai atualizar o Atmosphere aqui para 1.6.2, vai entrar na Emunand porque eu uso Emunand, e a firmware vai estar na versão que você estava. Se a sua firmware estiver errada aí, vamos dizer assim, se estiver na versão anterior a 17, você vai fazer o quê? Você vai continuar o processo, você vai entrar no álbum lá, acessar o pacote e atualizar a firmware, tá? Firmware, se atualiza ela, beleza, atualizou, encerrou aí a parte de atualização, tá? Então eu só entro ali para atualizar o GNX apenas para mostrar para vocês, né, que a instalação pelo GNX também está funcionando, também dá certo para fazer, tá? Então você tem esses dois pacotes aí, essas duas opções para fazer aí no seu switch. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Ficou um pouco mais comprido do que o normal que já fica, porque eu costumo mostrar os erros que ocorrem quando eu estou fazendo o processo, mostro a solução, mostro o que eu fiz para poder estar resolvendo o problema que deu aqui no switch, tá? Então, é essa maneira que se resolve aquela mensagem lá, né, vermelha que dá. E se aquele defeito que deu da tela preta ocorreu nesse caso aqui de atualização da 16 para 17. Se você atualizar a base 17, né, que é a base oficial para 17, e seu desbloque está na 16, dá esse problema. Lembrando, dependendo da época que você assistir esse vídeo, vamos supor que teve uma atualização aí da 17 para 17.1, um exemplo. Às vezes não vai dar esse problema de tela preta, porque não é o mesmo caso, tá? Esse problema que eu mostrei, referente à tela preta, ocorreu nesse tipo de atualização, da 16.1 para 17. Ou qualquer versão que você tenha aí no desbloque a, a, abaixo da 17, 16 para trás, vamos supor que você está com o desbloque na versão 14, na versão 15, você atualizou a base oficial para 17, você vai sofrer aí esse probleminha, tá? Mas já, né, pacote, já temos o pacote de desbloque 17, 100%, e você vai conseguir estar resolvendo aí, beleza? Então, dúvidas e sugestões, deixem aí nos comentários. Espero aí ter ajudado vocês. Quero agradecer a todos os membros do canal, a todos os inscritos e a todo o pessoal aí que deixa o like no vídeo. E não quero me esquecer também do pessoal que manda Pix aí no código QR da tela. O Pix de vocês me ajudam muito, porque eu não ganho praticamente nada com o YouTube. O que eu ganho é através dos Pix que vocês enviam para mim. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.